Advertência à salvação. A alma deve amar a si mesmo acima de todas as coisas. Aquele que ama a si, ama a mim. Segundo as Escrituras, deveis amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas aquele que ama a si, honra os mandamentos, e nele está o poder absoluto do amor a mim. Porque aquele que ama a mim deve amar a si mesmo e amar o teu semelhante. Aquele que ama o teu semelhante, o amor está nele, mediante o amor concedido a ele, por desejar, por santificar, por buscar, por querer de todo o desejo do teu coração, para que eu esteja nele e ele em mim. Então, a criatura que tiver verdadeiramente isto em si mesmo, a paz reinará em teu coração. O amor do Espírito estará com ele. E ele será reconhecido como meu servo, partícula do meu Espírito, a essência do meu desejo, segundo a minha vontade. Quero trazer a vós, na verdade, a advertência, não em si, o homem, mas a toda criatura. É momento de dores, é princípio de dores. O grande ar está chegando. E é uma nação, por uma geração que há de vir, que pagarão um penhor pelos teus pais que têm furtado o direito de vós que hão de ser, daqueles que em verdade vieram no conhecimento adquirido do que havia de ser, daqueles que foi enviado a eles o direito da salvação, não tendo em si, na verdade, o conhecimento adquirido mediante este reino, mas dentro de ser o conhecimento, não aberto a porta do teu coração, por não ter enviado verdadeiramente os profetas, e a luz não veio sobre as trevas. Há aqueles que em trevas vivem segundo o curso deste mundo, pela natureza do mundo, pelo poder das potestades constituídas neste mundo, amando verdadeiramente o mundo que no mundo há, como criaturas mortas. Vim para os vivos, mas os vivos que vos digo são aqueles que têm o entendimento aberto à porta do teu coração, dado a ele o conhecimento e a sabedoria para viver em unidade de espírito comigo. Muitos leem e não entendem o que leem. Muitos interpretam verdadeiramente as Santas Escrituras segundo o entendimento do teu próprio espírito, sem ter o conhecimento das coisas celestiais que não viram, não conviveram e não têm conhecimento. Por isso, o homem prega segundo a filosofia do homem, a ciência do próprio homem. Então, o homem preso na ignorância por falta de conhecimento, além de perecer, levarão a muitos também a perecerem, por não terem verdadeiramente o conhecimento que provém de mim. Mas eu vos trago o conhecimento, para que a verdade, através do Espírito e conhecimento absoluto do cosmos, possa libertar a vós e dar a vós o direito, mediante a lei, mediante a graça, para que entenda o que é graça, entenda verdadeiramente o poder da lei, para que possa ter o direito a participar da primeira ressurreição. Aqueles que dizem que me amam são os que guardam os meus mandamentos, mas para guardá-los é preciso que deve conhecê-los. Conhecer os meus mandamentos, não apenas os 10 das tábuas de Moisés, mas os estatutos em ciência absoluta dos mandamentos.
uma verdade absoluta do cosmos. Poder, na verdade, segundo o meu desejo, meu querer e a minha vontade, e a predestinação do que está a vir, para que haja oportunidade dos que estão em trevas conhecerem a luz, para que aqueles privilegiados pela luz possam andar no caminho, e para aqueles que, por amor e adquirido a luz, que resgate das trevas também os que estão em trevas, para que tenham direito do mesmo caminho. A luz é o conhecimento. A salvação é o estado de obediência no conhecimento adquirido, sujeitando e resistindo, tendo a firme convicção do conhecimento adquirido de que só há um só caminho, uma única verdade, um único Espírito, um único Deus. Quando tiver em teu coração este conhecimento, andarão verdadeiramente nas veredas do meu Espírito. Para que o homem conheça a mim, é preciso conhecer a si mesmo. É preciso que o homem tenha o conhecimento da maldade do teu coração. É preciso que o homem aprenda de mim, ouvindo de mim a verdade. A verdade para o homem, segundo o conhecimento que o homem não tem, provém de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que estejam livres. Quero que haja salvação. Quero que vivem em paz. Mas no mundo no qual viveis, vivem em estado de grandíssimas aflições de espírito. A aflição do espírito está onde está a riqueza do homem. Onde está o coração do homem, está a destruição do homem, ou a glorificação do homem. Porque o que alimenta o homem é aquilo que ele aprendeu, deseja, e tem para si, na verdade, como alimento. Se ele está em trevas, sem o conhecimento da verdade, para ele não está em trevas, não está na mentira, porque ele vive no conhecimento adquirido das trevas e não conhece a luz. Por não conhecer a luz e não ter a verdade, para ele a mentira é uma grande verdade. Para ele que não conhece a luz, que vive nas trevas, para ele que é a única luz que resplandece sobre ele. Ele não viu a luz, não vive na luz. Então as trevas para ele é verdadeiramente o universo que ele vive, como cego que tem olhos e não vê, e que vive em trevas e nunca conheceu a luz. Então ele vive das trevas. Isto segundo a luz dos olhos. Os que não têm o conhecimento do meu Espírito, não foram privilegiados e não receberam o conhecimento, são as criaturas mortas pelas trevas e vivendo nas trevas, conduzido pelas próprias trevas. E aí este homem, a criatura em trevas, tem o teu Deus das trevas, alimentado pelo príncipe das trevas, guiado por ele. Porque assim como há o príncipe da luz, há o príncipe das trevas. Como há o Deus absoluto e único e verdadeiro, eu sou, de todo o universo, aquele que em mim não se alimenta, deve se alimentar por aquele que verdadeiramente o conduz ao alimento. Então ele é um filho das trevas, alimentado pelas trevas e vivendo das trevas. Para ele é vida as trevas, por não ter conhecimento da luz. A luz resplandecendo através do meu espírito, no conhecimento, de mostrar aquilo que ele não viu, o universo que ele não viveu, vai despertar nele, na verdade, um novo conhecimento, um novo universo, um outro cosmos. Aí ele vai ter em si o conhecimento que está dentro dele, resplandecido como uma luz, e tendo em si o conhecimento de luz, aí ele vai ter outro conceito, vai desejar a luz, porque já conhece as trevas. Resplandecido a luz, vai querer viver segundo a luz. E a luz resplandecendo cada vez mais,
mais iluminados serão os teus caminhos, e mais consciência da verdade absoluta ele vai ter, e mais se aproximando verdadeiramente de mim. Então ele é bem-aventurado, guiado por mim. Qual o princípio verdadeiramente de uma glorificação do homem? O conhecimento. Qual o galardão do homem através do conhecimento? Digno este obreiro em estado de obediência por conhecimento adquirido. Então este homem, este ser, esta criatura, não vai perecer, porque ele adquiriu a verdade, viveu sobre a verdade, alimentou-se da verdade, sujeitou a verdade, e a verdade o libertará das trevas. Quando eu vos tenho dito, conheceis a verdade vos libertará, então conheceis a mim, e sereis livres. Alimentai-vos de mim, e tereis vida. Bebei de mim, e nunca mais terão sede. Quando o homem entender isso, a água da vida, o manjar do céu, quando o homem em verdade o conhecer, a plenitude do teu ser e a partícula de si mesmo, então ele será um semideus. Não admitirá no teu coração apenas uma criatura. Não será apenas servo, nem escravo de si mesmo. Passará a ser o senhor de si mesmo. Passará a ser o semideus. Terá desejo em teu coração de fazer e acontecer e realizar e tudo adquirir mediante o conhecimento adquirido. Porque tudo é possível, não só crer, mas conhecendo na verdade as obras daquilo que é verdade absoluto, tendo conhecimento do que os olhos não podem ver, mas pelo teu espírito conhecendo todas as coisas. Então ele passa a ser não mais uma alma vivente, mas um ser eterno, vida eterna, em conhecimento adquirido. E aí ele vive num cosmo de um todo. Ele vai cada vez mais se aproximando de mim, alimentando-se de mim. Este reino foi entregue a um que é iluminado no conhecimento adquirido e num Deus absoluto, por ter se alimentado de mim, conhecido de mim, vivendo comigo, habitando no meu reino. Teve tudo quanto desejou. Teve o conhecimento adquirido daquilo que, na verdade, aprendeu de mim. Teve olhos para ver e viu, e adquiriu conhecimento. Tendo, na verdade, a falta de vigilância em si mesmo, sem conhecimento daquilo que iria destruir, determinou para si mesmo a destruição, a si mesmo. Não fui eu que o destruí, mas sim ele, que destruiu a si mesmo. Não fui eu que o expulsei do paraíso. Foi ele que em si mesmo teve o conhecimento do reino que ele quis ter e o desejo de conhecer aquilo que ele não conhecia e daquilo que foi apresentado a ele. Nasceu em teu espírito, na intimidade do teu ser, a vontade de ser o Deus do universo que ele vive, que é este reino, este mundo que vocês vivem, este principado e grande príncipe Senhor das trevas. Quando eu vos digo trevas, não é escuridão por falta de luz, mas a ignorância tua falta de conhecimento daquilo que ele adquiriu por si mesmo. Ele é a luz, tinha a luz, vivia na luz. Eu criei a condição de trevas e ele quis conhecer as trevas. E
se perdeu na escuridão. Como aquele homem que, na verdade, não conhecendo o deserto, andando nele, não tem retorno. Porque ele não tem o norte, ele não tem conhecimento da onde vive. Então ele não sabe o caminho. Ele vai se perder nas trevas do deserto. Quando ele adquiriu o conhecimento das trevas e adentrou este conhecimento por desejo de conhecer, se perdeu. E até hoje está perdido. Preso nas próprias veredas do desejo do teu coração. Determinou para si o próprio reino das trevas, se conscientizou das trevas, vive nele. E todos aqueles que o seguiram, todos aqueles que estão em trevas, deu a ele o poder de um grande reinado. E ele passou a ser o príncipe senhor das trevas. Tem ele um exército como a areia do mar que não dá para contar. Daqueles que também, como ele, desejou segui-lo e conhecer o oculto, o escondido, o imaginável. Subestinou verdadeiramente o teu próprio conhecimento e se perdeu. Porque o que tem conhecimento de luz vive pela luz. E o que não conhece as trevas, adentrando as trevas, fica preso nela, até que adquire totalmente o conhecimento das trevas, para que o conhecimento num todo das trevas possa retornar à luz novamente. Trevas é o universo de um buraco negro. É o existente. Porém, sem o devido conhecimento. O ser que adentrar sobre as trevas, sem ter o conhecimento deste buraco negro, ele não retorna. É preciso que alguém o resgate. Quando o homem não tem o conhecimento da verdade e vive na mentira, não tem o galardão da verdade. Ele se alimenta da própria mentira. Então ele satisfaz a própria mentira. É o reino que vive, a mentira que vive, e o conhecimento que ele tem. Não há desejo de luz, porque vive nas trevas e não conhece as trevas. Não há outro alimento que ele conhece, então ele vive no teu reino. Aí ele determina o teu reinado, o teu poder absoluto, o conhecimento em si, adquirido através de mim e do universo onde ele viveu, ele estabelece o reino dele. E aí ele leva a luz do conhecimento dele, no desejo dele, para aqueles que não têm nenhum desejo e nenhum conhecimento. Então ele passa a ser, na verdade, o Pai, o Príncipe, o Senhor, o Rei, o Criador de tudo. Aqueles que estão em trevas, sem conhecimento das trevas, e aquele que tem a luz no conhecimento, domina as trevas pelo conhecimento, que havia esperança de voltar à luz. Porém, ele mantém um poder de retornar de novo. Lúcifer vivia na luz e tinha só o conhecimento da luz. Ele era perfeito no teu caminho e havia nele o conhecimento absoluto de verdade, de amor, misericórdia, compaixão, de toda a ciência.
de todo conhecimento provido de mim, porque de mim ele se alimentou. E veio no meu reino, teve o conhecimento do meu reino, do meu universo. Ele não tinha outro conhecimento a não ser a luz. Ele não tinha conhecimento de outro ser, a não ser o meu próprio ser. Não tinha conhecimento do universo, a não ser o meu próprio universo. Mas ele adquiriu um conhecimento de um fruto. E ele comeu desse fruto. Porque eu criei esta árvore. Árvore da luz e das trevas. Quando ele adquiriu esse conhecimento, ele ficou com duplo conhecimento. Ele conhecia toda a luz, estava na luz, vivia na luz. E a luz era o fruto do coração dele. A luz era o alimento do templo do teu espírito. Mas quando ele comeu do fruto da árvore da ciência das trevas, ele adquiriu aquilo que tanto ele desejou, pela curiosidade que ele teve achando que poderia ser como eu, que criei as trevas, dominar as trevas como era dominada a luz. Então, ele quis ser igual a mim. Não era igual a mim, porque não tinha o conhecimento das trevas, mas era semelhante a mim na luz. Quando ele, comendo o fruto da árvore da ciência absoluta das trevas, ele se perdeu sobre as trevas. E ele transgrediu aquilo que as trevas ofereceu a ele. Ele quis ter as trevas iluminadas. Então ele quis ser como eu sou. No conhecimento absoluto da luz, quis resplandecer a luz dele, que havia nele, desde o princípio, nas trevas que ele, em verdade, teve a si mesmo. E aí ele ficou preso na escuridão. Quando um homem, sabendo que é um deserto, sem conhecer o deserto, e ele vai ao deserto, ele não sai, a não ser que alguém o resgate. Que haja um guia. Quando ele comeu o fruto da ciência, de uma verdade absoluta de trevas, que é o profundo escondido, que só provém de mim, tentando em si mesmo, adquirir em si mesmo o próprio conhecimento, sem ser guiado por mim, ele se perdeu. Quando o homem achando que pode dominar o deserto, sem conhecer o deserto o domina. Quando ele pensa em vencer o deserto vence ele. Quando ele pensa na verdade, em dominar totalmente e construir no deserto, ele é morto pelo próprio deserto. É preciso ele ter conhecimento de como viver no deserto. Quando eu levei Moisés ao deserto, eu fui o guia do deserto. Eu fui a mão estendida no deserto. Eu fui o conhecimento único e absoluto do reino do deserto. E ele, confiando em mim, crendo em mim, trouxe todo um povo para o deserto. Mas eu não deixei perder o deserto. Eu sustentei no deserto. Eu alimentei no deserto. Eu não mandei ele dominar o deserto. Eu levei, estabeleci um lugar, uma morada. Determinei um único encontro comigo. Eu tirei o homem das trevas do Egito para vir ao deserto para conhecer o que no Egito não havia, que era de mim, o
conhecimento do meu espírito. Então eu trouxe o homem das trevas para a luz. O homem não tinha o poder de viver no meu poder. O homem não teve o privilégio de ver a minha sarça ardente. O homem não teve o privilégio de ver a minha face. Eu quis, e era o meu desejo, que toda criatura que eu criei, daquele a quem eu tinha predestinado, conhecesse a mim, a minha face, o meu poder, e que fosse o meu próprio povo. Então eu enviei um profeta. Eu guiei este povo através do profeta e trouxe a mim. Mas eles não foram dignos de mim. Por quê? Porque amou mais as trevas do que a luz. Amou mais o Egito, mediante os grilhões que o prendia, e amou o açoite do Egito, mas não amou a liberdade que eu dei. Não confiou em mim no deserto e quis voltar ao Egito, porque nele não havia conhecimento de como viver no deserto. Era alimentado pelo Egito, pelo rei de Egito, pelo faraó e os teus principados. Então, estava determinado e nele selado o poder de escravo. Eu dei a oportunidade da libertação, mas não se libertaram. Dei a oportunidade da luz, mas não me conheceram. Dei-lhes os mandamentos e não honraram. Por quê? Porque nunca houve no teu coração meus desejos. Nunca desejaram a mim. Eles clamavam por mim. E eu os resgatei, mas não foram libertos. Eu só tirei da escravatura, mas se tornaram escravos de si mesmo. Eu tirei do Egito, alimentei no deserto, mas foram mortos não pelo deserto, mas pelo Egito que havia no coração deles. Assim também foi Lúcifer, o grande príncipe. Bem, eu sou juiz, Lúcifer também é. Eu sou Deus. Lúcifer também é no conhecimento adquirido de mim como um grande Deus, acima de todo ser e toda criatura que eu criei. Então ele é um semideus. Ele é o Deus das trevas, porque ele tem a ciência e o conhecimento da maldade e da bondade. Ele tem a dualidade dele no conhecimento mediante a ciência, a luz e as trevas. Então ele é dotado de luz e trevas, de verdade, conhecimento absoluto da verdade, de todo o universo mediante a ciência, e também no conhecimento das trevas, pela ciência das trevas, pela maldade que as trevas trazem. Então ele tornou-se um ser absoluto entre luz e trevas. Então ele é o príncipe e Deus, por ter o conhecimento dos dois universos, luz e trevas. Porque ele adquiriu de mim, através da minha ciência, os dois conhecimentos. Porque ele comeu e se alimentou de mim. Alimentou da minha árvore. A árvore, na verdade, é ramificações de universos infinitos. A luz resplandece num cosmo infinitamente. Também as trevas fazem parte da luz, ainda que não há comunhão um com o outro, mas não pode viver um sem o outro. A luz resplandece sobre todo o universo de trevas, de um cosmo iluminado, também vivendo nas trevas, a luz.
Este planeta ele é iluminado por si mesmo. E a luz iluminada pelo astro que, na verdade, eu criei, ilumina. Ele adquirido também mais luz pela ciência multiplicada pelo homem no conhecimento de mim, aumentando a luz do planeta, mediante a luz que vós viveis aí, dominando verdadeiramente o conhecimento e ciência, de uma luz que ilumina vocês, sem precisar da luz solar. Então o homem adquiriu conhecimento e sabedoria, tendo o próprio homem esse conhecimento, trazendo a luz para si mesmo e resplandecendo sobre as trevas, se iluminando em curto espaço de tempo para ele viver na luz. O homem veio da luz, foi criado pela luz e deve viver na luz eternamente. Então o homem, pelas trevas que havia aqui, e no conhecimento adquirido em ciência, ele trouxe para ser a luz, na necessidade do espírito em luz, restrito, porém iluminado. Isto é um conhecimento apenas humano. Mas o homem não pode, na ciência, a não ser pelo Deus da própria ciência, se iluminar. O homem não tem a ciência de como iluminar-se espiritualmente, a não ser através de mim, plena luz. Então o homem nunca vai ser luz, se não se alimentar de mim, se não aprender de mim. Como o homem que vive em trevas não tem desejo da luz e não conhece a luz, ele nunca sairá das trevas. E ele será sempre um ser vivente em trevas. Pelo amor e a misericórdia do meu Espírito, pela compaixão, a criatura que vive nas trevas, guiado pela ignorância das trevas, e cegado no entendimento do que era para ter luz, roubando-lhe, na verdade, o direito, não dando o direito de pagar o penhor pela luz, colocou a humanidade em trevas. Então, por isso eu enviei meu filho, para resgatar das trevas o que permaneceu na luz e perdeu a luz. Então eu enviei meu filho como forma de luz,